Sou o professor Augusto Moura. Vamos falar sobre a parte de editores de texto, o Microsoft Word. Vamos começar com essa questão de prova. Ao abrir um arquivo no Word 2013-2016, você observa a informação modo de compatibilidade. Com toda certeza, você já viu isto no seu computador, o modo de compatibilidade. Bom, o modo de compatibilidade na barra de títulos. Isso significa que você abriu no Word 2013-2016 um documento criado em modo de segurança. Quando aparece modo de compatibilidade, significa que você está em modo de segurança? Claro que não. Outro tipo de aplicativo diferente do Word? Claro que não. Você escolheu para abrir no Word. Uma versão não licenciada do Word? Também não. Quando aparece modo de compatibilidade, significa que você está abrindo um arquivo que foi criado numa versão anterior. Você utilizou, por exemplo, salvou o arquivo como doc, que é da versão 2003, e abre no 2007, 2010, 2013 e 2016. Então aí vai abrir no modo de compatibilidade. Então a resposta à questão é a letra D. Uma versão anterior do Word foi utilizado. Um arquivo que você abriu, ele foi criado numa versão e salvo numa versão anterior do Word. Bom, vamos falar sobre o aplicativo Microsoft Word. O Microsoft Word, ele tem essa aparência que você está vendo aí em tela. Desde 2007, que a Microsoft utiliza o sistema de guias, guia arquivo, guia página inicial, guia inserir, a partir de 2007. Essa versão que você está vendo aí é o mais recente, 2016. O 2013 e 2016 são muito parecidos. Essa é a versão mais recente. Mas desde 2007 que utiliza a mesma interface na forma de guias. Bom, vamos começar a falar da janela do Word. Primeiro, a primeira barra é conhecida como barra de títulos. Veja os elementos da barra de títulos. Vamos ver? O primeiro elemento da barra de títulos é o botão de controle. Tem um botãozinho, você pode utilizar o chamado botão de controle. Se você clicar bem no canto, você vai ter o conhecido botão de controle. Fica no canto esquerdo da barra. Depois, você tem botões aqui que pertencem a uma barra conhecida como barra de ferramenta de acesso rápido. É o chamado acesso rápido. Você pode adicionar mais botões a essa barra. Depois vem o título e o nome do arquivo. Representa o título, o nome do arquivo e o nome do aplicativo. Nome do arquivo e o nome do aplicativo. Isso fica na barra de títulos. E depois você vai ter aqui os botões minimizar, maximizar, restaurar, fechar. No canto direito da janela. Bom, vamos ver isso no Word. Vamos alternar. Vamos abrir aqui o Microsoft Word para que você veja aí como funciona. Como eu disse, no canto, se você der um clique no canto, você vai ver aqui a opção restaurar, mover, tamanho, minimizar, maximizar, fechar. Bom, depois tem esses botões, o botão salvar, o botão desfazer, refazer e tem um botãozinho aí no canto que permite você adicionar funcionalidades. Então vamos ampliar aí para que você veja. Você pode adicionar mais botões, o botão novo, você pode adicionar o botão abrir e assim por diante. Essa barra é conhecida como barra de ferramentas de acesso rápido. Se você quiser, você pode colocá-la abaixo, está aí exibida abaixo. E pode ir adicionando botões, o botão e-mail, o botão impressão rápida. Se quiser, pode deslocá-la para cima. Então é conhecido como barra de ferramenta de acesso rápido. Depois vem a barra de títulos propriamente dita com o nome do arquivo e o nome do aplicativo, que no caso é o Word. 2 cliques restaura, 2 cliques maximiza a janela. E no final você tem também um botãozinho ali, ó, opção de exibição da faixa. Você pode ocultar a faixa de opções ou você pode visualizar essa faixa de opções. Pode ocultá-la ou não. Depois o botão minimizar,
maximizar, restaurar e o botão fechar. Então a primeira barra do aplicativo é conhecida como barra de títulos. Vamos voltar à nossa apresentação. Continuando aí a janela do Word, você tem a chamada as guias. O Word, a partir de 2007, utiliza um sistema de guias. Você tem a guia arquivo, a primeira guia página inicial, que é a que está sendo visualizada aí em destaque, inserir, design, layout, referência, correspondência, revisão, exibição ou exibir. Bom, é importante que você saiba que existe essa sequência de guias e também conhecer os comandos. As guias são formadas por comandos. Cada guia é dividida em grupos e os grupos contêm comandos. Observe a estrutura do Word. Temos aqui a guia página inicial em destaque. Página inicial em destaque. E temos aqui os grupos. Grupo área de transferência. Depois temos o grupo fonte. Temos o grupo parágrafo. O grupo estilo e o grupo edição. Existem vários grupos dentro de cada guia. Dentro de cada grupo tem os comandos. Por exemplo, temos aqui o comando colar no primeiro grupo, o comando copiar, o comando recortar, o pincel e um botãozinho que abre a área de transferência, exibe a área de transferência. Então é necessário conhecer estes comandos pertencentes às guias, principalmente a primeira guia, que é a que fica visível. Então vamos ao aplicativo Word, vamos voltar aqui, exibindo aqui as guias. Ó. Primeira guia, você tem arquivo, está aí, depois vem a guia página inicial, vamos clicar aqui para que mantenha, vai mostrar as guias e comando. Então, você tem arquivo, as opções aí de arquivo, depois página inicial, guia inserir, guia design, então só é clicar que você vai alterando aí as guias. Bom, na primeira guia, vamos restaurar, na primeira guia você tem aqui uma série de comandos, vamos ampliar para que você veja aí na tela, está aí a primeira guia. Então você tem aqui o grupo área de transferência, o primeiro grupo é o grupo área de transferência. Se você selecionar o texto, você vai ver que vai ativar o recortar, copiar, o botão pincel, o colar, área de transferência. Clicando na setinha, nesse botãozinho, exibe a área de transferência, que pode guardar até 24 elementos que você recortar ou copiar. Vamos limpar, ó. Então vamos selecionar, vamos copiar esses elementos que você vai copiando, palavras, parágrafos, ou recortando, vai para a área de transferência e acumula até 24 elementos. Vamos limpar a área de transferência, vamos fechar. Depois tem o grupo fonte, esse grupo ele é aplicado sobre a palavra. Você pode escolher o tipo de fonte, mudar o tipo de fonte, por exemplo. Você pode alterar o tamanho de fonte, automaticamente vai alterando quando coloca o mouse, aumentar a fonte, reduzir fonte, maiúscula e minúscula, pode alterar. Veja que não precisa selecionar o texto. Ele instantaneamente ele aplica, só é você clicar. Não precisa selecionar, só é clicar na palavra. Limpar a formatação, depois negrito, itálico, sublinhado. Vamos desfazer, ó. O botão taxado, subscrito, sobrescrito. Vamos desativá-lo. O sombra, esse botão efeitos de texto. Tudo isso pode ser aplicado, está nessa guia. Bom, deixar para que vocês vejam, né? Olhem essas guias, é necessário que você dê uma olhada, porque é importante para a sua prova de concurso. Continuando o nosso assunto, veja aí uma questãozinha de prova que aparece aí, falando das guias. São guias padrão do Word 2013 ou 2016 também, é da mesma forma. Observe aí a questão. São guias padrões do Word 2013. Página inicial, inserir, design e referência, arquivo, editar, exibir e revisão. Veja, você não tem a guia editar, não existe. Arquivo formatar, não tem guia formatar, nem guia ferramentas, nem guia configurações. Letra D, página inicial, editar, exibir, referências, editar não tem. E a última, página inicial, formatar, ferramentas, editar, não tem nem ferramentas, nem tem editar. Então o gabarito está aqui na letra A, página inicial, inserir, design e
referência. Vejam aí que é importante que você conheça as guias. Vamos mostrar? Então, no Word você tem a guia página inicial, a guia inserir, a guia design, a guia referência. Estão aí as guias que foram citadas na questão. Não tem guia editar, tem exibir. Não editar e não tem guia ferramentas. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Vejam aí como aparecem as questões na prova. É necessário que você conheça o aplicativo. Muita gente usa o aplicativo, mas não olha esses detalhes. E acaba não respondendo as questões corretamente em prova. Vamos continuar. Continuando com a janela do aplicativo, a janela tem uma área onde se destina à criação do texto. Então ela está aí, você está vendo. Ó, nessa área onde você vai editar seu texto, você tem aqui na ponta a chamada tabulação. Vamos falar sobre a tabulação. Tem as margens, a margem superior e também a margem direita e esquerda. Tem aqui, ó, está aqui a margem também, que é uma parte mais escura da régua. Tem a própria régua. Tem as marcas de recuo. Vamos ver depois as marcas de recuo. Existem 4 marcas. Tem aqui do outro lado também uma marca de recuo. São 4 marquinhas, vamos ver logo depois. Bom, tem a barra de rolagem. E tem a última barra aqui, que é conhecida como barra de status. Essa última barra é a barra de status. Na barra de status você tem informação sobre a posição do cursor, que é esse pontinho que fica aí no texto. Você vai ter os modos de exibição, você vai ter aí o zoom. É o que você vai encontrar na chamada barra de status. Então esses são os elementos da janela do Word. Começa com a barra de títulos, depois vem as guias, depois vem a chamada faixa de opções, que é aquele conjunto de comandos. Depois vem essa área, que é a área onde você vai preparar o texto, e finaliza com a barra de status. Bom, vamos ver aí uma questão. No processador de texto Word 2013 ou 2016, são modos de exibição do documento. Importante conhecer os modos de exibição. Vamos ver quais são os modos de exibição. Rascunho e estrutura de tópicos, layout da web e revisão, retrato e paisagem, negrito, sublinhado, justificar e centralizar. Bom, negrito, sublinhado, isto aqui refere-se a texto, né? É formatação de texto. Retrato e paisagem é a orientação da página, é a formatação da página. Justificar e centralizar é formatação de parágrafo. Bom, revisão não é modo de exibição. O modo de exibição tem rascunho, estrutura de tópicos e layout da web existe, mas não é, a resposta aqui, como revisão não é letra A. Está aí, rascunho e estrutura de tópicos. Bom, onde é que você vai ver esses modos de exibição? Como eu disse, na barra de status aparece, ou na guia exibição, ou guia exibir. Tem algumas versões que é chamada de exibição e outras, mais recente, é o exibir. Então, na guia exibir, você vai ver aqui os modos de exibição. Vamos ampliar aí para que você veja. Existe o modo de exibição de leitura. Modo de exibição de leitura. Ele mostra como se fosse um livro. Estão observando? Então vamos sair, voltar aqui com o ESC. Layout de impressão é que você vê as páginas separadas, cada página, né, no seu limite. Ele separa página por página, você vê como vai ser impresso. Layout da web, você vê como se fosse uma página da internet. Tem estrutura de tópicos, onde você vê cada parágrafo, veja que não aparece figuras. Estrutura de tópicos. Vamos sair, vamos voltar, fechar aqui. E tem também o modo rascunho. Então esses são os chamados modos de exibição. Normalmente você utiliza no layout de impressão. Esses botões também aparecem aqui embaixo. Estão aqui, ó, o modo de leitura na barra de status, o modo de layout de impressão, o layout da web. E você pode colocar mais. Só é você clicar com o botão direito, você tem aqui, não é, como colocar mais opções na barra de status. Tudo isso aqui é a personalização da barra de status. Você pode colocar mais detalhes que apareçam na barra de status.
Bom, vamos continuar com o nosso assunto. Então esta aula, não é, o objetivo da nossa aula aqui é que você veja as questões de prova, conheça o aplicativo, tem muitos detalhes que as pessoas desconhecem, usam o Word, mas não vê, não percebe que está lá. Isso faz diferença na hora da prova. Estudar informática é você ir para o aplicativo, você tem que olhar cada aplicativo, o Excel, o Calc, o Word, o PowerPoint, o Impress, tem que olhar os navegadores, tem que olhar os programas de correio. Então todo esse estudo tem que ser feito. Aí você está estudando e responder questões. Olhar o aplicativo, usá-lo, ver os detalhes, que normalmente a gente trabalha, mas não olha os detalhes, tem que olhar tudo que ele tem, de preferência, conhecê-lo e aí partir para as questões de prova. Vamos seguindo. Vamos falar sobre os arquivos que você pode criar no Word. O chamado tipo de arquivo. Através do comando salvar como, você pode especificar o tipo de arquivo. Bom, está aí. Se você for para a caixa salvar como, você vai para arquivo, percorre o caminho arquivo, salvar como. Em salvar como, você vai ter a opção tipo. Está aqui embaixo, ó, tipo de arquivo. Então, na hora que você vai salvar, você escolhe o tipo de arquivo. Existem vários formatos no Word. Existe um formato padrão no Word, que é o formato DocX. É o padrão do Word a partir do 2007 em diante. Word 2007, Word 2010, Word 2013, Word 2016, ou o Word 365, que ele é hospedado em nuvem. Todos eles... Vamos voltar aqui, acabou passando a caneta rápida e acabou mudando de página. Todos eles seguem um padrão conhecido como DocX. Mas se você quiser salvar na versão anterior, existe o padrão Doc. O padrão Doc, que é um documento do Word de 97, 2000, 2002 e 2003. São as versões do Word que salvavam no formato Doc. Se você quiser, você pode salvar, mesmo estando na versão 2016. Ou 2013. Bom, existem outros formatos. Existe o formato, ó, eu citei esses dois aqui, ó, documento do Word e documento do Word 97 2003. São esses dois formatos. Agora, existe a possibilidade de salvar como modelo do Word. Quando você salva como modelo, você salva no formato DOTX ou DOT, se for o anterior, nas versões anteriores. DOT. DOT você salva como modelo do documento. Ele vai manter a formatação, vai manter um padrão que sempre que você abrir, você vai ver daquela maneira. Ele não poderá ser modificado. Bom, existe o chamado modelo habilitado para macro. Vamos falar depois do macro. Macro é uma pequena rotina que pode ser gravada no Word. Então, quando você grava macros, você tem que salvar como documento, modelo habilitado para macro. A extensão é DocM. DocM. Representa macro. Esse M no final vai representar o macro. Bom, você pode salvar também em PDF. Ó. Formato PDF é possível. Você pode salvar como página da web, no formato HTML. Isso aqui significa que você salva como página da web. Você pode salvar no formato TXT. É o texto sem formatação, não aceita figura. É só o texto com formatação básica, negrito, itálico, ao tamanho da fonte e o tipo de fonte. Mais nada pode ser alterado, não existe mais nada em termos de formatação. E também não pode ter figuras inseridas, ele não aceita figuras. Existe o formato RTF, que é o formato de texto rico. Esse formato é o formato do programa WordPad, que é um editor de texto do Windows. E você pode também, utilizando o Word, salvar nesse formato. Bom, a gente vimos aí os chamados formatos de arquivo. Vamos ver questões de provas, tem muita questão sobre isso. Vamos ver, né? Está aí mostrado mais detalhadamente a figura com o tipo de arquivo, os formatos. E agora vamos às questões. Observe aí as questões. Bom, alteramos aqui, ele acabou, não é? Continuando, vamos mudar aqui, vamos apagar, para que a gente possa responder a questão. Vamos lá? Considerando o aplicativo Word 2010, pode ser o 2010, pode ser não só o Word 2010, pode ser também a versão 2013,
2016, todos eles, a versão 365, qualquer um deles, salva nesses formatos. Bom, considerando o aplicativo Word, após a edição de determinado documento, ao salvar o documento por padrão, o aplicativo vai criar um arquivo do tipo... Bom, qual é o tipo de arquivo que será criado por padrão? Por padrão, se é o Word 2007 em diante, o padrão é DocX. Então este é o documento padrão do Word, DocX. Agora, se você quiser, pode salvar como RTF. Já disse, RTF é o formato do WordPad, vai abrir no programa WordPad, que é um editor de texto que já vem no Windows como acessório. TXT, ele abre no bloco de notas, é o formato do bloco de notas, também conhecido como Notepad. E o formato doc é um documento do Word 2003 ou anterior. Pronto, então a resposta da nossa questão, por padrão, o formato é DocX. Observe, ó, ODT é um tipo de extensão de arquivo criado pelo Word, compactado, criado pelo PowerPoint, pelo Excel ou pelo Writer. Bom, ODT é um formato de arquivo do LibreOffice para texto. Então a resposta à questão é a letra E, criado pelo Writer. Bom, mas eu posso usar o Word para salvar em ODT? Posso. Você pode, utilizando o Microsoft Word, salvar no formato ODT. Vamos ver? Vamos para a opção Arquivo, salvar como. Então na caixa, escolhe um local, aí abre a caixa do salvar como, você vai para tipo de arquivo. E lá você vai encontrar texto de documento aberto, texto de Open Document. Isto significa o formato ODT. Então você pode salvar, mesmo estando no Word, salvar no formato do Writer, que é o programa do LibreOffice. Vamos minimizar e continuando aí com nossa questão. Observe aí quanta questão de formato de arquivo. Isso é importantíssimo na prova de concurso, principalmente em editor de texto. O Microsoft Word é um aplicativo que permite editar arquivos com diferentes extensões, como HTML, já foi citado, salva como página web, Doc, que é o padrão anterior, e RTF. Bom, o Word também permite abrir arquivos com extensões. Bom, o que mais é permitido abrir no Word? Você pode abrir que tipo de arquivo? Bom, dos que aparecem aí, o que já foi citado é o formato TXT. O único que aparece aqui é TXT, texto sem formatação. Além do HTML, além do Doc, além do RTF, você pode salvar desses citados TXT. Arquivo BIM, né, binário, arquivo de comando, executável, isso aqui não é arquivo de editor de texto. São arquivos que pertencem ao Windows. No Windows você tem esse tipo de arquivo, que são componentes do Windows, mas não em editor de texto. Então, em editor de texto, eu posso ter o formato DocX, o ODT, o Doc. Tudo isso aqui é formato que você pode ter no Word. HTML, você pode ter o TXT, você pode ter RTF, você pode salvar em PDF, é permitido, a partir da versão aí já 2007 é possível, salvar em PDF. Então todos esses formatos são possíveis. Formato DOT ou DOTX, que salva como modelo, o formato DOCM, que é o formato habilitado para macro. Então tudo isso é possível, mas BIM, COM, SRC e EXEC, EXE, não é possível em Word. Bom, em um documento que está sendo editado no Microsoft Word 2010 ou versão superior, na sua configuração padrão, a sequência a partir da guia Arquivo para selecionar o formato PDF em que o arquivo será salvo é... Então, qual é a sequência que eu consigo salvar um arquivo no formato PDF? Imprimir na caixa de seleção formato, encaminhar na caixa de seleção tipo,
Salvar como na caixa de seleção tipo, escolher PDF, salvar e enviar, editor, PDF ou imprimir. Bom, já disse a vocês, para você escolher um formato ou tipo de arquivo, o caminho é o salvar como. Na caixa de seleção tipo, você escolhe o formato PDF. Então está aqui o que você vai optar. Resposta à questão, letra C. Vamos ver mais uma vez. Então eu posso salvar o arquivo através de arquivo, salvar como, você escolhe um local, abre a caixa do salvar como e aqui você vai escolher o tipo de arquivo, PDF. Está aí, ó. Vou mostrar aí para vocês, ampliar. Então está a opção aqui PDF. Bom, você escolhe a opção PDF. Então esse é o caminho. Arquivo, salvar como, PDF. Resposta letra C. Vamos continuar. Então, tudo isso aqui se refere a tipo de arquivo. Importantíssimo. O que vimos nessa aula, a parte da janela, você conhecer os elementos do Word, botões, dar uma olhada em tudo que tem na janela do Word e também a parte de tipo de arquivo, como salvar, em que extensão salvar e o que representa cada tipo. Mais uma questão aí está, para proteger um arquivo com senha, no editor de texto Word 2013, pode ser também no 2016 ou 2010, deve-se seguir a seguinte sequência. Na tela proteção, clicar em habilitar criptografia. É na tela proteção? É na tela do salvar como? Na tela do salvar como? Bom, habilitar criptografia, opções gerais, senha de proteção, definir senha, habilitar criptografia. Bom, vamos ver aí como. Para você proteger o arquivo no Word, você pode fazer o seguinte, ó. Pelo próprio salvar como, se você for salvar como, você vai ter aqui o nome e o tipo de arquivo. Agora tem um botãozinho aqui, ferramentas, aí você tem aqui opções gerais. Em opções gerais, você pode proteger o documento, ó, senha de proteção, senha de gravação, proteger documento. Então você pode proteger um documento através disso. Opções de salvamento. Tá bom? Então tem essas opções aqui para você utilizar. Bom, mas se eu quero criptografar o documento, então eu posso proteger através de ferramentas, opções gerais. Você pode proteger o documento. Aqui está escrito, ó, opções de criptografia do arquivo para este documento. Então a senha de proteção, ela também vai permitir a criptografia do documento. Bom, então a resposta da nossa questão é esta. Ou então você poderia ir para informações, proteger documento. Aqui tem a opção criptografar com senha, do mesmo jeito. Então tem dois caminhos, pelo salvar como ou informações, proteger o documento. Então vamos ver aí o que é a resposta. Então não é através da tela. Na tela proteção, não. Você tem um botão proteção. Tem um botão proteção. Na tela salvar como, clicar em senha de proteção, opções gerais. Está aqui, ó. Então resposta, na tela do salvar como, você vai para opções gerais, digitar a senha e ok, e redigitar a senha. Então, a resposta à questão, letra D. O que está colocado aí corretamente é a opção letra D. Você vai para o salvar como, você vai em opções gerais, aí você digita a senha, na hora que você clicar OK, ele vai pedir para redigitar a senha, aí pronto. A partir daí, o documento é salvo criptografado. Para você abrir, tem que digitar a senha. E ele fica guardado, criptografado. Bom, minha gente, por enquanto, está de bom tamanho aí, vamos deixar aí para a próxima videoaula, que essa aqui já se prolongou um bocado. A gente vai continuar falando do Microsoft Word e outras questões de prova.